Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Miguel Strogoff de Júlio Verne. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então, vamos para o capítulo de hoje. Hoje é o capítulo 12. Uma provocação. Ekaterimburgo, geograficamente falando, é uma cidade da Ásia, porque fica situada além dos montes Urais, nos primeiros pendores da serra. Contudo, faz parte do governo de Perm e, por consequência, está compreendida numa das grandes divisões da Rússia da Europa. É, por assim dizer, um pedaço da Sibéria enxertado no tronco europeu do Colosso Moscovita. Esta disposição administrativa deve ter também algum motivo que a justifique. Deve ter, mas eu não conheço. Se você sabe alguma coisa sobre o assunto, coloque nos comentários abaixo. Nem Miguel Strogoff, nem os dois correspondentes poderiam recear que lhes faltasse meios de locomoção numa cidade tão considerável, embora a sua fundação só date de 1723. É em Ekaterimburgo que existe a primeira casa de moeda de todo o império. É ali que está concentrada a direção geral das minas. Esta cidade é, pois, um centro importante da indústria, um país onde abundam as forjas metalúrgicas e outros empreendimentos destinados à lavagem da platina e do ouro. Presentemente, a população de Ekaterimburgo estava muitíssimo aumentada. Presentemente quer dizer na época da publicação do livro, não hoje. Então, não sei como é que está hoje. Se você sabe alguma coisa sobre essa cidade, como ela está hoje, coloque nos comentários abaixo. Grande número de russos e siberianos tinham fluído para ali, fugindo não só das províncias já invadidas, como também de todo o país dos Kirguizes, que se estende desde parte sudeste do rio Irtish até as fronteiras do Turquestão. Se, portanto, os meios de locomoção deviam ter escasseado para chegar a Ekaterimburgo, não cedia assim para sair desta cidade. Nas atuais conjunções, poucos seriam efetivamente os viajantes que se aventurassem a percorrer as estradas da Sibéria. Deste concurso de circunstâncias, resultou que Alcide Jolivet e Henry Blount acharam sem dificuldades uma telega completa para substituir a meia telega com que tinham dado entrada em Ekaterimburgo. Chegou só a metade. A situação de Miguel Strogoff era ainda mais simples. O seu tarentas pouco tinha sofrido com aquela trabalhosa viagem nos montes Urais e, para continuar a correr a Irkutsk, só esperava que lhe atrelassem 3 novos e possantes cavalos. A estrada para Irkutsk até Tuiman, ou para melhor dizer, até Novo Zaimkoi, é bastante acidentada porque se estende ainda sobre as caprichosas ondulações do terreno em que assentam os declives dos Urais. Mas para lá de Novo Zaimskoi começam as estepes infinitas que só acabam nas proximidades de Krasnoyarsk, numa extensão de 1.700 versas, aproximadamente 1.815 quilômetros. Bastante coisa. Era para Enchim, como se sabe, que se tensionavam dirigir-se os dois correspondentes, isto é, para uma cidade que fica ainda fica distante de Ekaterimburgo 630 versas. Chegando ali, deviam informar-se do que se passava a fim de penetrarem nas províncias invadidas, quer juntos, quer separados,
conforme o seu próprio instinto lhes aconselhasse. A estrada de Ekaterimburgo para Irchin, que depois segue para Irkutsk, era a única por onde Miguel Strogoff poderia continuar sua viagem. Havia, porém, uma diferença entre Miguel Strogoff e os dois correspondentes, é que ele, como não corria atrás das notícias, estava bem decidido a não perder um só instante, evitando por todos os meios qualquer encontro com as forças invasoras de Feofar Khan. Meu senhor, disse Miguel Strogoff aos seus novos companheiros, será-me-á muito agradável viajar na vossa companhia por mais algum tempo, mas devo preveni-los de que tenho imensa pressa de chegar a Omsk, onde eu e minha irmã vamos ver nossa mãe. Quem sabe até se não encontraremos a cidade já invadida pelos tártaros? Por consequência, não pensando demorar-me nas estações de posta, senão um tempo indispensável para mudar de cavalos, continuando a viajar de noite e de dia. Também nós estamos com a mesma ideia, respondeu Harry Blount. Muito bem, acrescentou Miguel Strogoff, mas nesse caso convieria que alugassem ou comprassem um veículo mais sólido para que as duas metades, atalhou Alcide Jolivet, possam chegar a Inchin ao mesmo tempo. Meia hora depois, o jovial correspondente achava sem grande dificuldade um tarentas quase semelhante ao de Miguel Strogoff, e para o qual tanto ele como o colega subiram imediatamente. Miguel Strogoff e Nadia tomaram também lugar no seu veículo e, ao meio-dia em ponto, os dois carros saíram de Ekaterimburgo um atrás do outro. Nadia achava-se finalmente na Sibéria, percorrendo a imensa estrada que se estendia até Irkutsk. Que pensamentos deviam então assaltar o império da jovem livoniana? O espírito da jovem livoniana. 3 cavalos correndo a desfilada iam de hora em hora encurtando a distância que a separava deste lugar de exílio, onde seu pai jazia tão longe da sua terra natal. A sua atenção mal se fixava nas imensas estepes que se desenvolviam diante dela, o seu olhar, penetrando muito para além do horizonte, procurava com avidez o rosto venerável do exilado. Que lhe importava a estrada que ia atravessando com uma velocidade de 15 versas por hora? Que importava essas regiões da Sibéria Ocidental, tão diversas das regiões onde nascera? O seu fito, o seu empenho, concentrava-se unicamente em se lançar dentro em pouco nos braços do estremecido pai. Efetivamente, o caminho percorrido não oferecia variedade à vista. Os campos, na maior parte sem cultura, e o solo muito pobre à superfície, porque é só nas suas entranhas que se encontra o ferro, o cobre, o ouro e a platina. Como encontrariam braços para cultivar os terrenos, semear os campos, ceifar os meses com demais proveitoso trabalho que rouba ao seio da terra os seus metais preciosos? Aqui o agricultor cedeu lugar ao mineiro. O alvião substituiu a enxada. O que é alvião? Se você sabe, coloque nos comentários. Entretanto, o pensamento de Nadia afastava-se algumas vezes das longínquas províncias do lago Baikal para se aproximar dos objetos que a rodeavam. A imagem do desterrado apagava-se então, e ela só via o seu generoso protetor que lhe aparecera pela primeira vez no caminho de ferro em Vladimir. Lembravam-lhe as suas atenções dentro do vagão, aqui a sua aparição no gabinete do diretor da polícia em Nizhny Novgorod, a delicada simplicidade com que lhe falara, dando-lhe o nome de irmã, o carinho que lhe prodigializara a bordo do Cáucaso e, finalmente, a generosa temeridade com que a defendera, mesmo à custa da própria vida, naquela noite de tempestade,
ao passar os montes Urais. O que você acha disso? Estou curioso para ver os comentários. Nádia pensava, pois, em Miguel Strogoff. Não podia deixar de atribuir a um desígnio providencial o seu encontro com ele, e no fundo do coração agradecia a Deus por ter lhe concedido um amigo tão discreto e providente, um protetor tão nobre e dedicado. Junto dele, sob sua guarda, Nádia sentia renascer-lhe a confiança. Um verdadeiro irmão não teria tido por ela mais carinhos. A filha do pobre exilado, sem reaciar novos obstáculos, estava agora segura de realizar o fim que se propusera. Miguel Strogoff, por seu lado, falava pouco e refletia muito. Agradecia também a Deus por ter-lhe proporcionado com este encontro da jovem livoniana o meio não só de ocultar a sua verdadeira identidade, como também de praticar uma boa ação. A sua alma varonil lisonjeava-se profundamente de ver tão serena afoiteza numa rapariga, numa jovem de tão pouca idade. Porque não havia ele de ser de fato sua irmã? Pois não lhe dedicava a ele já tanto respeito como interesse? Tudo lhe dizia que estava ali um desses corações de fina têmpera em que se pode ter plena confiança. Entretanto, os perigos para Miguel Strogoff só principiavam realmente ao pisar o solo da Sibéria. Se os dois jornalistas se não enganavam, se Ivan Ogarev tinha atravessado a fronteira, convinha andar com a mais extrema circunspecção. As circunstâncias agora eram diversas, porque os espiões tátaros deviam encontrar-se a cada passo. A partir do momento em que seu incógnito fosse denunciado, desde que a sua posição de Correio do Czar fosse descoberta, a sua missão ficaria de todo sacrificada e, quem sabe mesmo, se a sua vida. Miguel Strogoff percebeu quanto era enorme a responsabilidade que pesava sobre ele. Enquanto Miguel Strogoff e Nádia iam assim divagando mentalmente, que se passava no segundo Tarantas, nada de extraordinário. Alcide Jolivet falava empregando muitas palavras. Harry Blount respondia-lhe apenas por monossílabas. Ambos iam encarando as coisas do seu modo e tomando as notas que os incidentes de viagem lhe permitiam. Incidentes, na verdade, pouco variados nessas primeiras províncias da Sibéria Ocidental. Em todas as estações de muda, os dois correspondentes apeavam-se e iam ter com Miguel Strogoff. Quando não havia que tomar alguma refeição, Nádia deixava-se ficar no Tarantas e, se nas horas de almoço e de jantar vinha sentar-se à mesa, mostrava-se extremamente reservada, evitando, quanto possível, entrar em conversação com os outros viajantes. Alcide Jolivet, sem ultrapassar os limites de uma perfeita civilidade, tinha, porém, todas as devidas atenções com a jovem livoniana, que ele achava formosíssima. Sobretudo, o que mais admirava nela, o correspondente francês, era a resignada energia com que suportava as enormes fadigas de uma viagem tão penosa. As demoras indispensáveis que ocorriam no caminho contrariavam sempre mais ou menos o correio do czar. Por isso, não havia estação de muda onde ele não apressasse os trabalhos, animando os feitores de posta e indo pessoalmente auxiliar os yanchiks. Depois, mal acabava o almoço ou o jantar, refeições que se realizavam com rapidez, muito ao grado de Harry Blount, que era um comensal metódico, partiam-se de novo, sendo os jornalistas, pela sua parte, conduzidos também como águias, visto pagarem generosamente, e segundo afirmava Alcide Jolivet, com verdadeiras águias da Rússia. Nota: as águias da Rússia eram moedas de ouro que valiam 5 rublos.
quanto vale 5 rublos um dia? Não faço ideia. Se você sabe quantos reais equivalem hoje 5 rublos, coloque nos comentários aqui embaixo. Escusado dizer que Harry Blount não prestava a menor atenção à irmã do negociante com quem viajava. Era um dos raros assuntos de conversação em que não discutia com seu colega. Este ilustre cidadão mostrava a mais completa indiferença por tudo que não prendesse com a sua profissão de jornalista. E uma das vezes, tendo-lhe Alcide Jolivet perguntado que idade supõe a formosa siberiana. De que formosa siberiana me fala? Respondeu-lhe Harry Blount com a maior seriedade deste mundo, cerrando um pouco os olhos. Ora, quem há de ser? Da irmã de Nicolau Korpanov. Ah, é sua irmã? Não, é sua avó, exclamou Alcide Jolivet, descoroçoado por tamanha dose de indiferença. Quantos anos lhe dá? Se soubesse a data do seu nascimento, poder-lhe responder, explicou gravemente Harry Blount, como homem que não queria arriscar uma resposta positiva. A estrada percorrida pelos dois tarentas apresentava-se quase deserta. O dia estava bom. O céu meio encoberto e a temperatura mais suportável. Se houvesse molas nos veículos, os viajantes não teriam motivo para se queixarem do caminho. Mas o que eles perdiam em comodidade ganhavam em ligeireza. Mas se a estrada parecia deserta, dependia isso da invasão tártara. Nos campos mal se avistavam alguns desses aldeões de rosto pálido e olhar grave, que uma viajante célebre comparou com propriedade a castelhanos, menos a arrogância. Num ou noutro ponto, viam-se algumas aldeias já abandonadas, o que indicava a aproximação das forças de Felfarcan. Os seus habitantes, levando adiante os rebanhos, os camelos e os cavalos, tinham se ido refugiar nas planícies do norte. Algumas tribos da grande horda dos kirguizes nômadas que se permaneciam fiéis à Rússia também já tinham transportado suas tendas para além dos rios Irtych e Obi, a fim de se acumularem contra a pilhagem dos invasores. Por sorte, o serviço de posta continuava a fazer-se com regularidade, bem como o serviço do telégrafo, nos pontos onde o fio não tinha sido cortado. Na estação de muda, os feitores ainda apresentavam os cavalos que lhes exigiam, e nas estações telegráficas, os empregados ainda transmitiam os despachos recebidos, demorando-lhes apenas a transmissão quando se impunham alguns telegramas oficiais. Resultava disso que tanto Alcide Jolivet como Harry Blount utilizavam largamente semelhante meio de comunicação para o seu serviço particular. Até aqui, portanto, a viagem de Miguel Strogoff ia se efetuando em condições vantajosas. O Correio do Czar não tinha experimentado nenhum atraso, e se pudesse evitar qualquer encontro com as avançadas dos tártaros até Krasnoyarsk, era certo que chegaria antes deles a Irkutsk, vencendo tão grande distância no menor espaço do tempo que até aqui se tinha visto. Pelas 7 horas da manhã do dia seguinte, aquele em que os dois tarentas haviam saído de Ekaterimburgo, entraram eles na povoação de Tulugursk. Depois de terem percorrido 220 verstas, sem que houvesse incidente digno de menção. Em Tulugitsk, demoraram-se os viajantes meia hora para almoçar. Feito isso, continuaram a viagem com tal velocidade que só a promessa de um certo número de kopecks oferecido aos yamchiks poderia justificar. À 1h da tarde do mesmo dia 22 de julho, depois de vencidas mais 60 verstas, os dois tarentas chegaram a Tiumen. Tiumen, que tem uma população normal de 10 mil habitantes, contava agora o dobro. Esta cidade, primeiro centro industrial que os russos criaram na Sibéria,
onde se encontravam excelentes forjas metalúrgicas e oficinas para fundição de sinos, apresentavam uma animação que lhe não era natural. Os dois correspondentes puseram-se logo em busca de novidades. As que os fugitivos traziam do teatro da guerra não eram tranquilizadoras. Diziam-se, entre outras coisas, que o exército de Feofarkã se aproximava rapidamente do vale de Ixim, e acrescentava-se que o chefe tártaro não tardaria em encontrar-se com o coronel Ivan Ogarev, se é que já não tinha sido reunido a ele, pelo que se concluía que as operações militares iam ser encetadas na parte oriental da Sibéria com a máxima atividade. Relativamente às forças russas, tinha sido preciso chamar à pressa as que permaneciam nas províncias europeias da Rússia. Porém, essas forças, achando-se ainda muito distantes, não podiam opor-se às primeiras consequências da invasão. Contudo, os cossacos do governo de Tobolsk dirigiam-se a grande velocidade sobre Tomsk, a fim de cortarem as colunas de Feofarkã. Às 8 horas da tarde, os dois tarentas tinham percorrido mais 65 verstas e davam entrada em Yalutorovsk. Mudaram-se rapidamente os cavalos e, ao sair da povoação, atravessou-se o rio Tobol num barco de passagem. A corrente deste rio, muito branda, facilitou esta operação que, no decurso da viagem, e naturalmente em condições menos favoráveis, tinha de se repetir mais de uma vez. À meia-noite, depois de terem andado mais 55 verstas, 58,5 km, chegavam os viajantes à aldeia de Novosainsk, ficando-lhes definitivamente para trás este terreno acidentado por colinas cobertas de arvoredo, que são, por assim dizer, as últimas raízes da cadeia dos Urais. Era aqui verdadeiramente que principiava a estepe siberiana, essa imensa planície que se estende até próximo de Krasnoyarsk, este vasto deserto hervoso, em cuja circunferência a terra e o céu se confundem numa curva que parece feita a compasso. Será mesmo? Fica o mistério. A uniformidade da estepe só era interrompida pelos postes do telégrafo, cujos fios, ligeiramente feridos pela brisa, vibravam como se fossem cordas de uma harpa. A mesma estrada não se diferenciava da planície, senão pela finíssima poeira levantada debaixo das rodas do tarentas. Sem esta fita esbranquiçada que se estendia até perder de vista, poderiam os viajantes julgar-se num deserto. Miguel Strogoff e seus companheiros ainda caminharam com maior velocidade através da estepe. Os cavalos excitados pelos yamchiks devoravam o espaço. Os tarentas corriam em direção a Ixim, onde os dois correspondentes tinham intenção de se apear, se algum acontecimento não viesse modificar seu itinerário. 200 versas separavam Novoyamsk de Ixim. Esta distância devia e podia estar vencida no dia seguinte, antes das 8 horas da tarde, se no caminho não perdesse um só instante. Segundo a opinião dos yamchiks, seus viajantes não eram personagens de elevada posição ou funcionários de primeira categoria, mereciam um selo de certo, vista a generosidade senhoril com que distribuíam as gorjetas. No dia seguinte, 23 de julho, os dois tarentos achavam-se efetivamente a 30 versas de Ixim. Foi então que Miguel Strogoff distinguiu ao longe, na estrada, entre rolos de poeira, um veículo caminhante diante dele. Não lhe devia de certo ser difícil alcançá-lo, porque os seus cavalos, muito menos fastigados, corriam com maior velocidade. Não era talentas nem telega, era uma berlinda de posse extremamente empoeirada que parecia vir já de muito longe. Um postilhão fustigava sem descanso os cavalos e só a força de pragas e chicotadas conseguia levá-los a galope.
A Berlinda não tinha, com certeza, passado por Novossibirsk. E para aparecer agora na estrada de Irkutsk é porque tomara naturalmente por algum atalho aberto na estepe. Miguel Strogoff e seus companheiros, vendo esta Berlinda correndo precipitadamente para Istin, tiveram logo o mesmo pensamento. Passaram-lhe adiante para que, chegando antes dela à estação de muda, pudessem lançar mão dos cavalos indispensáveis à continuação de sua viagem. Disseram, portanto, algumas palavras nesse sentido aos Yemchiks, e esses não tardaram em aproximar-se da Berlinda. Foi o Tarendas de Miguel Strogoff que primeiro chegou. Ao mesmo tempo, mostrou-se uma cabeça portinhola da Berlinda. Miguel Strogoff mal teve tempo de a ver. Apesar, porém, da rapidez com que passou, ouviu distintamente as palavras que lhe foram dirigidas com um ar imperioso. Pare já! Como é bem de supor, a intimação não foi atendida, e não tardou que a Berlinda ficasse para trás dos 2 tarentas. Estabeleceu-se então uma espécie de rivalidade entre os 3 veículos e os cavalos da Berlinda, excitados sem dúvidas pela presença e ligeireza dos outros, cobraram ainda novo alento para correr por mais alguns minutos. Os 3 veículos desapareciam numa nuvem de poeira. Desta nuvem deixava os objetos, como que indefinidos, soltaram-se para destaque as imprecações de raiva e os estalos dos chicotes. A vantagem de tal luta coube, porém, a Miguel Strogoff e aos seus companheiros, vantagem que podia ser importantíssima se a próxima estação de muda não estivesse bem provida de cavalos. Meia hora depois, a Berlinda, que tinha ficado para trás, era quase um ponto invisível no horizonte da estepe. Eram 8 horas da tarde, quando os 2 tarentas chegavam na estação de muda de Istin. As notícias relativas à invasão cada vez tinham mais importância. A cidade estava diretamente ameaçada pela vanguarda das colunas tártaras e havia já 2 dias que todas as autoridades se tinham retirado para Tobolsk. Em Istin não se via um único empregado nem um único militar. Miguel Strogoff apenas chegou à estação e pediu logo cavalos para seus tarentas. Fora-lhe proveitoso chegar antes da Berlinda. Só havia 3 cavalos em condições de partir. Os outros que voltavam de um serviço prolongado estavam cansadíssimos. O feitor deu ordem para atrelar. Os 2 correspondentes, por seu lado, como não tensionavam seguir viagem imediatamente, não se preocupavam com a falta de cavalos e fizeram guardar os seus tarentas. 10 minutos depois, Miguel Strogoff era prevenido de que estava tudo pronto para marchar. Bem, respondeu-lhe ele, em seguida, dirigindo-se aos 2 jornalistas. Meus senhores, é chegado o momento de nos separarmos. Como assim, senhor Karpanov? Disse Alcides Jolivet. Nem eu mesmo passará uma hora na nossa companhia? Não posso, meus senhores, e desejo até pôr-me a caminho antes que chegue a estação de muda Berlinda que deixamos para trás. Receio, porventura, que aquele viajante lhe queira disputar os cavalos? Pretendo, sobretudo, evitar qualquer pretensão a esse respeito. Nesse caso, viu Alcides Jolivet, só nos resta agradecer-lhe de novo, Sr. Karpanov, o serviço que nos prestou e o prazer que nos concedeu viajando conosco. É possível, juntou Harry Blount, que dentro de alguns dias nos tornemos a encontrar em Omsk. Não digo que não, admitiu Miguel Strogoff, uma vez que vou diretamente para lá. Então, boa viagem, Sr. Korpanov, desejou Alcides Jolivet, e Deus o livre de ser alguma vez obrigado a viajar em telegas. Os 2 correspondentes estenderam a mão a Miguel Strogoff com a intenção de lhe apertarem o mais cordialmente possível quando se sentiu fora o rolar da juntanha. Quase de repente abriu-se a porta da estação e um homem apareceu à entrada. Era o viajante da Berlinda, um indivíduo de 40 anos, aspecto militar, alto, robusto, espadaúdo, cabeça levantada e grandes bigodes que iam prender de umas fardas suíças ruivas. Vestia a militar, mas sem insígnias e pendia-lhe do lado esquerdo um sabre de cavalaria. Na mão trazia um chicote de cabo curto.
Já, já, 3 cavalos, disse ele com a voz imperiosa de quem estava habituado ao comando. Não tenho cavalos disponíveis, respondeu o feitor da posta, inclinando-se respeitosamente. Não admito observações. Preciso deles imediatamente. É impossível? Impossível. A quem pertence os que vi lá fora no Matarentas? Aquele viajante, respondeu o feitor, apontando para Miguel Strogoff. Que eles os tirem, ordenou o recém-chegado com um tom de voz que não admitia réplicas. Miguel Strogoff adiantou-se também. Estes cavalos paguei eu, disse ele. Que me importa? Preciso deles, depressa. Não tenho tempo a perder. Também eu não, replicou Miguel Strogoff, que já mal podia conter-se apesar dos esforços que fazia para se conservar tranquilo. Nádia estava junto dele, tranquila também, mas assustada interiormente, pelas consequências que poderia ter aquele conflito. Basta, ajuntou o desconhecido. Depois, dirigindo-se ao feitor com um gesto de ameaça, disse. Tirem os cavalos altarentas já disse, e atrelem-no depois a minha berlinda. O feitor, extremamente embaraçado, não sabia como obedecer, e olhava para Miguel Strogoff, a quem insistia evidentemente o direito de se opor a essas insolentes pretensões. Miguel Strogoff hesitou um momento. Não podia fazer uso do Padaroshna para não chamar sobre si as atenções, mas também não queria que a hora da sua partida fosse adiada pela cedência dos cavalos. E, sobretudo, o que ele mais desejava era evitar qualquer conflito que desse a conhecer o fim da sua missão. Os 2 jornalistas olhavam para Miguel Strogoff, prestes a auxiliá-lo se ele porventura o exigisse. Os cavalos vão de seguir com meu tarentas, declarou Miguel Strogoff, mas sem levantar a voz mais do que convinha um negociante de Irkutsk. O desconhecido aproximou-se de Miguel Strogoff e pondo-lhe descortesamente a mão sobre o ombro. Toma cuidado, gritou ele com voz ameaçadora. Não queres ceder meus cavalos? Não quero. Pois nós veremos então qual dos 2 há de ficar com eles. Defende-te, vilão, se não queres que te mate como um covarde. E acompanhando com um gesto da palavra, o desconhecido desembainhava a espada e punha-se em guarda. Nada já colocou-os diante de Miguel Strogoff. Harry Brown e a Cid de Olivier também correram para ele. Não me baterei, afirmou unicamente Miguel Strogoff, que, para melhor imprimir a sua indignação, cruzara os braços sobre o peito. Não queres bater-me? Não. Nem mesmo assim, gritou o desconhecido. E antes que tivesse havido tempo de o segurarem, batia-lhe com um cabo de chicote sobre o ombro de Miguel Strogoff. Este novo insulto, Miguel Strogoff empalideceu horrivelmente. Este insulto. Miguel Strogoff empalideceu horrivelmente. As suas mãos levantaram-se numa convulsão febril, como se quisessem esmagar de um só impulso o atrevido agressor. Todavia, por um supremo esforço, conseguiu dominar-se. Um duelo era mais que um atraso. Era talvez o malogro da sua missão. Antes de perder algumas horas do que arriscar o bom êxito da viagem. Mas seria admissível que ele suportasse calado tamanha afronta? E quererá bater-me, miserável? Concluiu o desconhecido, juntando o tom de desprezo àquela brutal convocação. Não quero, respondeu Miguel Strogoff, que se não movia, mas que devorava com olhar as feições do desconhecido. Esse então gritou. Pertencem os cavalos. E dizendo isso, saiu rapidamente. O feitor logo em seguida, encolhendo os ombros, lançando sobre Miguel Strogoff um olhar manifestamente desdenhoso. O efeito sobre os 2 jornalistas produziu semelhante incidente não podia... O efeito que sobre os 2 jornalistas produziu semelhante incidente não podia ser favorável para Miguel Strogoff. O desapontamento desses era manifesto. Espantava-se ver um homem tão robusto deixar-se brutalmente insultar sem perder satisfação do insulto. Limitava-se, pois, a cumprimentar Miguel Strogoff e saírem logo, dizendo ao Cid de Olivier pelo caminho a seu colega. Nunca esperei isso da parte de um homem que rasga um urso com tanta perfeição. Será, pois, verdade que a coragem também, como a sorte, tem as suas horas propícias? É possível, em todo caso, se nós tivéssemos nascido
servos como os russos, talvez pudéssemos apreciar melhor estes lances. Alguns momentos depois, o rodar de uma carruagem e os cavalos de um chicote indicavam que a berlinda atrelada com os cavalos do Tarentas saíam com toda rapidez na direção de Muda. Nádia, impassível, e Miguel Strogoff, ainda trêmulo de raiva, foram as únicas pessoas que se tinham deixado ficar no mesmo local. O correio do czar sentara-se, conservando ainda os braços cruzados. Parecia uma estátua. Contudo, uma vermelhidão que não lhe era de certo, ou da vergonha, tingia-lhe o rosto profundamente. Nádia estava de si para si convencida de que só motivos muito poderosos poderiam ter obrigado aquele homem a devorar em silêncio semelhante humilhação. Por isso, dirigindo-se para Miguel Strogoff, como ele se dirigia para ela na repartição de polícia de Nizhny Novgorod, disse-lhe com voz afetuosa: "A tua mão, meu irmão." E ao mesmo tempo limpou com um carinho quase maternal 2 lágrimas que se borbulhavam nos olhos de seu protetor. E por hoje só. Se você gostou, clique em curtir, adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga um novo inscrito para o canal. E coloque nos comentários abaixo o que você acha que vai acontecer no próximo capítulo. Ok? Obrigado pela presença. Obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um capítulo e até logo!